Da Rádio Astrociência, mais um momento de dialogar com vocês. E hoje eu gostaria de responder uma pergunta feita pelo ouvinte Marcos Bittencourt, que ele já fez uma pergunta importante sobre como está a nossa quantidade de pessoas no mundo que tem alguma ligação com a astrologia. Responde isso num dos primeiros programas. Mas ele me fez uma pergunta sobre o que a astrologia diz da reencarnação. Bem, eu vou responder para o Marcos e não respondi logo o que ele me perguntou nos programas seguintes, porque eu queria trazer um arcabouço de informações mais consistentes para que as pessoas pudessem avaliar com muito mais coerência a lógica com que eu vou responder. Importante é frisar que é uma lógica. Eu não estou questionando se existe, não existe, se tem sentido, não tem sentido, mas trabalhando uma coisa racional e lógica para responder isso. Bem, para os caldeus, que foram os precursores da astrologia que nós atuamos, né, principalmente o Paulo Randall atua com a ligação da astrologia que veio dos caldeus. Os caldeus viviam ali na Mesopotâmia, entre o Tigre e o Eufrates, numa região plana, em que eles viam o céu do nascer do sol até o pôr do sol e ainda construíam pirâmides altas, diferente das pirâmides do Egito. Elas eram mais compridas, mais altas e afinadas, chamadas zigurates, onde funcionava como posto de observação, para a segurança, né? Porque de longe você via se estava chegando alguém ou algum exército, alguma movimentação. E também observação astronômica, local público de estudos, bibliotecas, com os textos antigos lá da região, né, dos fenícios. E assim nós encontramos a cultura que foi capaz de decodificar a astrologia maravilhosa, que eu atuo e que é notório saber porque tem livros e mais livros sobre o assunto. Alguns autores podem misturar canais, é natural. Uma pessoa tem tendência a crer numa coisa e vai escrever um livro com aquelas crenças. Inclusive, vou aproveitar aqui sobre um livro de Leadbeater, em que ele foi padre da igreja anglicana e Leadbeater saiu da igreja e se uniu a Annie Besant, que saiu do convento, e os dois parecia que tinha alguma coisa meio mística, alguns poderes latentes, psíquicos. Aí é psique, nós vamos conhecer mais sobre a psique nos próximos bate-papos. Então, Leadbeater, nos seus primeiros livros, já saindo, né, tinha acabado de sair da igreja com o celibato muito rígido, ele escreveu que era importante para atingir ao ápice da espiritualidade, que considera-se a senda espiritual, era necessário a abstenção dos sentidos, do sexo. Ora, então quem leu esse primeiro livro e parou aí, vai acreditar que para o indivíduo evoluir espiritualmente, tem que parar de fazer sexo, não pode. Sexo é coisa errada, mas era da cabeça do Leadbeater, que tinha acabado de sair de uma igreja onde ele assumiu o celibato. Ora,
Num dos últimos livros, eu lá com a minha má língua, acho que eles deram umas namorada boa, né? E aí, num dos últimos, fala bem assim: o caminho para a senda espiritual exige uma sexualidade saudável. Opa! Quem leu só o primeiro livro deve estar aí todo se contorcendo quando tem um desejo sexual. Enquanto que quem assistiu, só leu os últimos, opa, o negócio é bom mesmo, então deixa eu aproveitar e curtir aqui a sexualidade para viver a minha senda espiritual. É muito interessante porque são tendências do escritor. O escritor não fala igual o que eu trago para vocês, por mais que eu tente limpar de conceitos X e Y, querendo ficar mais na astrologia e na essência psicanalítica da psique, da compreensão da psique, em estudos freudianos que eu acho fantástico, que casa com aquilo que eu vejo no mapa astrológico. Então, compreendendo isso, que os autores escrevem e misturam os canais, algumas pessoas podem, acreditando em reencarnação, achar que pegou o mapa de uma pessoa, viu lá que a Lua está em quadratura com Júpiter e vai dizer assim: você teve na outra encarnação um problema com a justiça. Ora, isso não faz sentido. Mas se você fala para a pessoa bem assim: olha, quando sua mãe estava gestando você, ela estava oprimida socialmente. Ela estava em algum lugar que ela não podia nem expressar as opiniões dela. Então você cresce com uma sensação de que você não vai calar diante de uma opressão. Então, quer dizer, eu trago na minha compreensão a expressão de que a natureza do ser, ela representa a gestação que ela viveu. Então, vou contar um caso aqui familiar em que minha filha estava esperando o primeiro netinho. Ia ser um parto em casa, natural, na piscina, porque era um sonho dela. E talvez ela tenha sabido que eu fiz, todo o meu desejo era que o parto dela fosse natural. Mas não aconteceu, por isso, por aquilo. E eu aceitei a orientação da médica e foi cesárea. Mas ela nasce com essa vontade de ter um parto natural em casa. Ora, mas eu sabia, os outros não podiam saber, era só eu, o esposo dela, a equipe que estava assessorando ela, porque os outros iriam dizer: não, não faça isso, mas ela confia no pai, o pai acredita que a ordem da divindade tudo se manifesta. Então, aconteceu que eu fiquei sabendo do horário que a criança nasceu. Quando nasceu, a diva, né, que iria acompanhá-la, iria mandar para mim: ó, seu neto nasceu tal hora. E chegou para mim o horário uma hora após, e eu fui, olhei, calculei rápido o mapa e vi que tinha problema no parto, risco de morte da criança no parto. Pela posição do mapa astrológico. Qualquer pessoa que eu pegar o mapa e tiver essa posição, eu vou falar risco de morte no parto. Então aconteceu que eu esperei minha filha entrar na rede social e falei com ela, sem tocar no assunto, porque estava muito cedo. E aí no outro dia, 24 horas depois, eu liguei para ela e falei: filha, 24 horas, mãe, que legal, a Terra deu uma volta e você é mãe já por uma volta da Terra. Eu gosto de marcar os ciclos. E assim, eu perguntei: o que aconteceu que houve risco de morte no parto? E aí
Ela falou, não, pai, não aconteceu nada não. Eu falei, ô filha, por favor, você pode falar isso para sua mãe, para sua tia, para quem que você quiser, mas para mim eu estou vendo no mapa aqui, Plutão conjunção com ascendente, exato, isso aí é risco de morte. Ele venceu a morte no parto. Aí ela foi e contou, o cordão era pequenininho, aí ele nasceu roxinho e a parteira ficou atenta, na hora possível foi, tirou e levou logo a gente para a cama, em vez de ficar na piscina tirando fotografia, foi logo para a cama e oxigênio e controle da pulsação, o oxímetro e assim, com 1 hora ele voltou à normalidade. Ela foi estimulando e só então depois disso é que eu recebi a informação, 1 hora após, quando se estabilizou o processo respiratório e a estabilidade do bebê. Então é uma criança desafiadora, ela desafia o mundo, ela desafia tudo, mas a mãe fez isso na gestação. A mãe desafiou todas aquelas pessoas que se ela falasse, não ia aceitar que ela tivesse o parto em casa. Então ela enfrentou tudo isso, mas enfrentou com muito medo, insegurança, como é natural de um primeiro parto. Então, a criança tem esse perfil, é desafiador, adora tentar se colocar em risco. É a personalidade dele, vai ser sempre assim, nasceu para ser assim, a gestação manifesta-se assim, mas é uma pessoa com um carisma muito grande também, porque toda a gestação da minha filha, do neto, foi também de muito carisma, ela é muito carismática. Então veja bem, eu trouxe todos esses argumentos para dizer bem assim, os caldeus nem acreditavam em astrologia, em reencarnação, porque esse tempo deles, esse tema não era presente. A presença era que tudo é organizado pelos astros ou pelos deuses. E hoje a gente sabe que há um Deus, ou sabe não, né? Aceita que existe um Deus único e que esse Deus coordena toda a ordem universal e tudo o que ocorre acontece em plena consciência e ordenação no tempo eterno e não no tempo da psique, no tempo presente. Deus não está no tempo presente, porque senão ele seria temporal. Se ele fosse temporal, era novo e ia ser velho. Deus é eterno e presente, completo. Então, tudo que ocorre, ocorre já dentro, como um filme que a gente pega e o filme está pronto, a gente vai assistindo, vai se emocionando, tendo raiva, tendo medo, tendo paixão, tendo ânimo, tendo desejo, mas tudo ali já está pronto. Então, nesse sentido, os caldeus não compreendiam a ideia de reencarnação. O que eu penso sobre isso tudo, depois de ter sido um defensor da reencarnação e tudo mais? Eu penso que isso é um pouco do ego da alma humana, a necessidade de existir para sempre. E não é necessário, nós podemos viver a vida aqui, tirar todo o proveito do prazer de existir, e quando findar, findou. Qual o problema? E tudo em ordem com a nossa gestação, com o casamento dos nossos pais, com a morte dos nossos pais, tudo está em sincronia absoluta. Eu que acompanho os ciclos astrológicos da minha vida, da vida dos meus filhos, da vida de alguns parentes, da vida dos meus clientes assíduos, todo ano pede análise astrológica, eu vejo claramente que tudo está em plena ordem, além da ordem universal do coletivo em geral, que tanto o mapa do Brasil acompanha há 40 anos, como as coisas que ocorrem no mundo. Então há uma ordem plena, absoluta? Sim. Partindo do pressuposto e única forma de Deus existir como Deus, ser onipotente, onisciente, atemporal e onipresente. Porque ele é tudo, então ele está presente em tudo, ele é próprio
totalidade. Então, sendo Deus onisciente, Ele sabe tudo que a gente vai viver, desde a gestação, desde o casamento dos nossos pais, o encontro dos nossos pais, a nossa fecundação, tudo já sabe. Aí a gestação, nossa vida inteira, a nossa morte, tudo a gente já sabe. Tudo já existe pronto e nós só vamos experimentar as expressões dessa ordem maravilhosa. Então, quando a gente observa que Deus é onisciente, aí eu posso perguntar a alguém que acredita em reencarnação. Deus sabe todas as suas vidas passadas? Sabe, Ele é onisciente. Ele sabe todas as suas vidas futuras? Sabe, Ele é onisciente. Ele sabe tudo que vai acontecer na sua vida? Sabe. Então, para que servem as outras vidas se você não vai fazer nada além de realizar aquilo que já está pronto dentro da divindade? Ah, mas eu tenho livre-arbítrio. Esquece livre-arbítrio, porque isso é uma falácia da mente humana. Nós já trabalhamos isso na questão do conceito de que a gente cria na memória, junto com a ideia de pensar de forma intelectiva. Nosso intelecto ajuda a formar futuros possíveis, que normalmente não acontecem. Ah, eu vou acordar, vou levantar, vou escovar o dente, vou fazer um café. Coisas rotineiras que geralmente acontecem. Mas não é obrigatório que a gente pensou isso e aconteceu isso. Tudo muda, de repente a gente está lá, acaba o gás, tudo que a gente achou que era normal acaba não sendo exatamente como a gente pensou e planejou. Mas essa sensação de que o intelecto com a memória forma conceitos e histórias futuras, nós acabamos acreditando que eu posso decidir entre ir pela estrada A ou ir pela estrada B, se eu vou de carro ou vou a pé, se eu vou de bicicleta. Então a gente cria conceitos de que eu posso decidir. Mas será que a gente realmente decide? Se a gente decidir, Deus não é onisciente. Aí alguém pode falar, mas Ele me conhece tão bem que Ele sabe que eu vou decidir daquela forma. Então não adianta, você vai decidir o que Ele já determinou que você vai decidir. Então não faz sentido reencarnação, nem pelos caldeus e nem pela lógica da onisciência. E quem criou o conceito de livre-arbítrio foi o Tomás de Aquino, há pouco mais de 1000 anos, 800 anos, 1200 aproximadamente, creio eu. Então, ele criou esse conceito de livre-arbítrio para dizer que nós podíamos ter salvado Jesus. Ora, Jesus não veio para morrer na cruz, igual nós vimos ontem. Todo ano Jesus, o Deus Sol, morre na cruz. Todo ano, não tem como não morrer na cruz. Ora, então, se ele veio para morrer na cruz, ele não podia ser salvo. Ah, mas isso é uma história, é um conto. Eu só estou dizendo que esse conto não faz sentido defender o livre-arbítrio com base de que nós somos culpados porque Jesus foi crucificado em vez de Barrabás. Ah, vai pensar longe, mas foi a forma que a igreja dominou a mente das pessoas para, por minha culpa, minha tão grande culpa. É um processo hipnótico de repetição que faz o indivíduo acreditar que realmente essa historinha existiu. E que nós temos livre-arbítrio e que se você não for bonzinho, o Papai do Céu não vai trazer seu presente de Natal. Ó, Deus está vendo, não faz nada errado não que Deus está vendo. Então isso tudo cria, na verdade, monstros nas cabeças das crianças, em vez da gente ajudar a criança a viver a vida feliz, na melhor forma possível, uma gestação bacana, uma gestação tranquila, sem neuroses. E eu atendo muitas pessoas e atendo ouvindo as histórias delas, e realmente é preciso a gente estar atento. Portanto, Marcos Bittencourt e todos que acreditam na reencarnação, Paulo Randall,
afirma que a astrologia que os caldeus desenvolveram não tem a reencarnação como modelo de construção do futuro, das vidas futuras e nem das passadas, mas sim que tudo ocorre dentro de uma ordem plena e maravilhosa. E que o Paulo Randall, bacharel em filosofia, que escreveu o livro A Alma e a Questão do Livre-Arbítrio como tema de bacharelato para monografia de fim de curso, afirma que o livre-arbítrio é um mecanismo construído pela alma humana com a sua capacidade de memorização e sua capacidade intelectiva. Um forte abraço e até amanhã.